Queridas irmãs, queridos irmãos, que alegria mais uma vez estarmos aqui. Saudamos os nossos companheiros do YouTube, da TV ASEV, aos nossos amigos da TV A Caminho da Luz, que está reproduzindo a palestra que é realizada nessa casa todas as sextas e também todas as segundas-feiras. É uma alegria estar aqui com um objetivo. O objetivo maior é a nossa pomadinha Chico Xavier. E confesso que ao andar por Portugal, já há 45 dias, fazendo já 52 palestras, e realmente, cada vez mais me convenço desse momento importante e das emoções que nós passamos a sentir com os nossos irmãos portugueses, que cada vez que vem contar uma história da pomadinha, nos conta com emoção. E vai multiplicando as histórias. Não porque a pomada é algo no campo milagroso, mas sim todos nós aprendemos com Mesmer, Anthony Mesmer, o pai do magnetismo animal. E foi Anthony Mesmer que iniciou os trabalhos mais profundos sobre a questão do magnetismo. Sabedores que, quando nós estudamos a história da humanidade, nós vamos encontrar as pirâmides, que todos aqueles que entram numa pirâmide sabem que ela está saturada de magnetismo. O magnetismo foi trazido com os nossos irmãos de capela, naquele livro A Caminho da Luz, onde Emmanuel relata quando chegou esses habitantes à Terra. Habitantes esse que desenvolveu a parte moral aqui. Muitos deles já retornaram para a sua terra, mas quando eles chegaram ao planeta Terra, eles vieram altamente comprometidos no aspecto moral, mas sim com uma inteligência suprema. E é por isso que nós percebemos que o magnetismo dessa pomada, quando atraída pelo pensamento voltado ao bem, quando a pessoa projeta uma prece, quando a pessoa busca uma oração, mostrando para todos nós que Jesus havia dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for pelo meu intermédio. Mas poderíamos realçar que o capítulo que nós escolhemos para a noite de hoje é um capítulo de uma beleza rara. André Luiz, esse espírito que foi tão importante na mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nos vem fazer relembrar o processo da reencarnação. A mesma reencarnação decantada desde a época do Cristo, a mesma reencarnação que ainda não é compreendida porque nós ainda temos dificuldade de entender o mundo pela qual vivemos. Nós vamos ver que o segundo livro, que é o livro Os Mensageiros, e faço um convite para todos aqueles que queiram estudar conosco, não apenas o livro Os Mensageiros, mas também o livro Nosso Lar, estão todos eles no YouTube, na página da TV A Caminho da Luz, estudada por 45 minutos, cada capítulo. E confesso que muitas vezes nós ficamos até surpresos com a grande audiência de pessoas que estudam esse livro conosco
e que acompanham semanalmente as colocações dessa obra. Porque a cada dia nós descobrimos coisas novas. Quando Chico Xavier trouxe a obra na década de 40, ele foi considerado no Brasil uma criatura que estava trazendo livro de ficção científica, ou de ficção, usando a ciência naquele momento sem nenhuma comprovação. O próprio movimento espírita teve muita dificuldade de compreender, mas hoje nós já percebemos que os 13 livros que cuidam da parte científica do mundo espiritual, trazida por Allan Kardec, aliás, por André Luiz, já não estão mais nas fileiras e nas prateleiras do movimento espírita. Cientistas do mundo todo, nas universidades, debruçam-se para estudar o que André Luiz trouxe para todos nós. E nesse capítulo, Os Mensageiros, que é um capítulo importantíssimo para todos nós, com o tema Advertências Profundas, nós vamos ver que Telésforo era um espírito de alta envergadura, uma plateia enorme se fazia no salão nobre, e ele iria falar sobre a reencarnação. Talvez muitos de nós que aqui estamos hoje, seja reunidos nesta casa, seja reunidos em várias partes do mundo, já que a nossa TV atinge 64 países. Logicamente, nesse momento, ao vivo, nós poderíamos dizer que milhares e milhares de pessoas estão ouvindo essa programação. E, logicamente, vamos perceber que entre essas milhares de pessoas, que logicamente são adeptas do Espiritismo, ou pelo menos são estudiosos do Espiritismo, e se não são adeptos e não são estudiosos, mas são pessoas que simpatizam com a nossa doutrina. E nós vamos perceber que muitos de nós estamos incluídos nessa reunião. Por isso eu gostaria que nós nos atentarmos, possamos nos atentar nesse convite, porque é um processo da reencarnação. Telésforo estava estudando exatamente as dificuldades que nós iríamos ter. E são advertências que ele coloca que servem para todos nós, que estamos hoje no corpo, mas naquele momento nós estávamos reunidos no mundo espiritual para acertar os detalhes de um processo da reencarnação. Vamos estudar juntos esse capítulo e vamos perceber a profundidade dessa colocação. Diz para nós Telésforo: desde as primeiras tarefas do Espiritismo renovador, nosso lar tem enviado diversas turmas ao trabalho de disseminação de valores educativos. Vamos aqui fazer uma pequena pausa e relembrar para aqueles que estão vindo para o movimento espírita pelas primeiras vezes, relembrar que nosso lar foi a segunda cidade criada no mundo espiritual no Brasil. É uma cidade que pega a região do Rio de Janeiro e uma parte de Minas Gerais. E essa cidade foi exatamente criada pelos colonizadores, aqueles nossos irmãos jesuítas que foram para o Brasil, outros irmãos de coração bom que ali viveram, foram retornando para a pátria espiritual. E eles então criaram essa cidade chamada Nosso Lar. E ele começa a colocar que isso foi em 1500, ou seja, quando, a 18 de abril de 1857, nós passamos a conhecer a doutrina espírita, como ele diz aqui, o espiritismo renovador, nosso lar, desde essa época, já tem o compromisso de preparar pessoas para a reencarnação. Preparar pessoas para o processo reencarnatório.
Relembrando que o Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala sobre a reencarnação. Reencarnação programada e reencarnação compulsória. Nós estamos falando aqui da reencarnação programada. Diga de passagem, muitas pessoas podem imaginar que uma reencarnação programada é aquela que a pessoa não vai errar. É um grande engano. O livro Os Mensageiros exatamente trata de espíritos que foram altamente preparados para, no começo do século passado, reencarnar no Brasil para fazer com que o movimento espírita pudesse avançar. E eles começam a dizer a sua dificuldade, porque falharam. Um falhou pela bebida, o outro falhou pelo orgulho, o outro falhou pelo egoísmo, o outro falhou por cobrar a mediunidade, o outro falhou pela sexualidade desregrada, e assim cada um começa a contar a sua história. Então nós percebemos que milhares e milhares, vamos ver isso um pouco à frente, de pessoas são preparadas todos os anos em nosso lar e em diversas cidades do mundo espiritual, mas que quando chegamos aqui, temos o livre-arbítrio. Podemos escolher o nosso caminho. E nós, muitas vezes, falhamos exatamente pela nossa condição do homem velho que ainda está junto de nós. Centenas de companheiros partem daqui anualmente, aliando necessidades de resgate ao serviço redentor. Veja que dado interessante. São centenas de espíritos que partem daqui anualmente. Isso na década de 40. Em 1940, se pegarmos a população do mundo e pegarmos a população hoje, nós vamos perceber que ela tem um diferencial muito grande. Logicamente, hoje já se aumentou e muito. Nós estamos falando de uma época que nosso lar tinha 1 milhão de habitantes, na década de 40. Então, imaginemos o tamanho de nosso lar hoje. Aliando necessidades de resgate ao serviço redentor, mas ainda não conseguimos os resultados desejáveis. Por que Telésforo, esse espírito de alta envergadura, coloca que eles não conseguiram os resultados desejáveis? Por uma única razão. Porque não depende dos espíritos a nossa evolução. A nossa evolução depende de cada um de nós. É interessante, eu tenho ouvido muito em Portugal, eu já fiz 122 casas espíritas em Portugal. E eu ouço muito pessoas dizerem assim, ser espírita no Brasil é fácil. O duro é ser espírita em Portugal. E eu digo, por quê? Ah, porque aqui em Portugal ainda tem a ideia do bruxismo. Eu digo, e você conhece o Brasil? Para dizer que o Brasil é fácil, vamos relembrar. O Brasil tem a maior comunidade católica do mundo. Portanto, até hoje nos persegue. No Brasil nós temos a maior comunidade evangélica do mundo. E não é fácil lidar com os evangélicos. Eles nos perseguem até hoje. E a grande verdade, se nós aproveitarmos esse momento para a nossa reflexão, nós vamos perceber que desde quando Maria carregava Jesus no ventre, Jesus se encontrava em fuga. Se nós lermos a história bíblica, nós vamos perceber que a mediunidade que envolvia José e Maria, pelo sonho, fazia com que eles pegassem a criança e fugissem. Ser espírita cristão não seria diferente.
Então vejamos que é essa participação nossa que tem um papel importantíssimo nesses resultados desejáveis. Alguns alcançarão resultados parciais nas tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. É importante nós percebermos que isso não é uma história que pertenceu a um grupo de espíritos. Isso é importante nós tentarmos trazer esse estudo para o nosso coração. Como é que nós estamos hoje? Nós estamos acertando de uma maneira razoável, como ele diz para nós, ou nós estamos falhando de uma maneira ruidosa? O que está mais atuando em nós? É o homem novo, que é as características do Evangelho, do amor, da bondade, da tolerância, da paciência? Ou é aquele homem velho ainda apegado às coisas do mundo terreno? E há uma coisa que o Espiritismo traz que nos faz encantar os nossos corações. É porque a revolução íntima, a reforma íntima, depende única e exclusivamente de cada um de nós. Temos uma única certeza: daqui a algum tempo, nós voltaremos para o mundo espiritual. E daqui a algum tempo, pode ser daqui a algumas horas, daqui a algumas semanas, daqui a alguns anos, mas há uma certeza: todos nós vamos retornar para o mundo espiritual. E como é que nós vamos retornar para o mundo espiritual? Exatamente naquele ponto em que nós paramos. E é aquele ponto no processo da nossa condição espiritual. E cada um vai levar para o mundo espiritual a sua condição. Seja ela o homem de bem, seja ela o homem de mal. Nossos institutos de socorro debalde movimentam medidas de assistência indispensável. Nós aceitamos a assistência? Não podemos esquecer que existe um mundo espiritual para nos ajudar. Mas para isso, eu tenho que permitir que eles se aproximem de mim. E como é que os espíritos se aproximam de mim? Através de uma coisa que Kardec chama de afinidade. Os afins se atraem. Diga de passagem, é uma lei da física. Os afins se atraem. E pelos afins se atraírem, cada um de nós vamos começando a pensar como é que nós vamos estar diante dos espíritos. Quais são os espíritos que eu quero que frequenta a minha casa? É interessante que quando nós fazemos o Evangelho no Lar, aos domingos à noite, nós temos ali ao vivo 25, 30 mil pessoas. E é interessante que os relatos nos emocionam. Porque muitos não conseguem fazer o Evangelho no lar pelas dificuldades que muitas vezes surgem do próprio mundo espiritual. Dos nossos irmãos que não querem que nós implantemos o Evangelho no lar. E quando nós dizemos sim, eu vou fazer, a assistência vem ao nosso encontro. É por isso que Jesus diz: batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. Raríssimos conquistam algum êxito nos delicados místeres da mediunidade e
e da doutrinação. Raríssimos. Porque não tem como encarar a mediunidade e a doutrinação adaptando-a à nossa maneira de viver, à nossa maneira de ser, ainda apegada aos costumes da terra, ainda apegada aos nossos vícios, aos nossos erros, às nossas mazelas. Precisamos nos transformar, precisamos nos melhorar, se é que nós queremos ter a mediunidade no campo do bem. Chico Xavier não ganhou o título do brasileiro mais importante de todos os tempos por ser médium. Diga de passagem, se ele dependesse disso, ele não ganharia nada. Porque o número de espíritas no Brasil, comparado aos católicos e aos evangélicos, é ínfimo. Mas por que Chico Xavier recebeu esse prêmio do povo brasileiro numa votação direta? Pelo homem que Chico Xavier foi. No livro Consolador, Emmanuel nos fala que antes de sermos médiuns, temos que ser pessoas do bem. Dando continuidade, Teréfilo, nesse convite, diz para nós: outras colônias de nossa esfera providenciam tarefas da mesma natureza, mas pouquíssimos são os que se lembram das realidades eternas do outro lado do véu. Vejamos o véu do esquecimento. A oportunidade de não nos lembrarmos quem nós fomos, exatamente para não nos comprometermos. Porque sabemos que pela história da humanidade, nós somos ainda muito comprometidos. Mas como Deus, na sua infinita bondade, na sua bondade celestial, permite que cada um de nós possamos reiniciar, darmos início a uma nova jornada, esquecendo o nosso passado. A ignorância domina a maioria das consciências encarnadas. A ignorância domina a maioria das consciências encarnadas. É exatamente a ideia quando Allan Kardec pergunta ao Espírito de Verdade se nós temos algum inimigo. E os Espíritos respondem: o materialismo. E é interessante que nós vimos aqui a nossa irmã Diana fazer um pedido especial para podermos apadrinhar uma criança. E a gente percebe que nessa época de dezembro, parece que tudo começa a ficar nos meios da terra mais fraternos. Parece que toca em nosso coração. Nos reunimos, os grupos, para dar a uma criança algo que possa ser um momento agradável para o seu coração. Reunimos alimento, fazemos o chamado cestas básicas, ou seja, amontoamos alguns alimentos básicos para doar a uma família carenciada. Como se uma família carenciada comesse só no dia 25 de dezembro. E o restante do ano? Nós não precisaríamos também estarmos preocupados com os nossos irmãos? Será que nós somos tocados em nossa alma apenas pelo magnetismo do Natal?
Então, quanto dinheiro se gasta para podermos enfeitar toda uma cidade? No dia que nós formos cristãos, efetivamente, nós nos perguntaríamos, o que Jesus faria? E talvez faria totalmente contrário do que nós pensamos. Porque é interessante que no Natal nós comemoramos tudo. E a única pessoa que nós não nos lembramos é do aniversariante. Damos presente para o familiar, damos uma cesta para o outro, fazemos isso, fazemos aquilo, e esquecemos de relembrar qual é a proposta que Jesus trouxe para todos nós aqui na terra. E a ignorância é mãe das misérias, das fraquezas e dos crimes. É a ignorância que nos faz levar a essa condição. E é por isso que Jesus, quando passou por nós, nos ensinou: conhecereis a verdade, pois a verdade vos libertará. Grandes instrutores nos fruídos da carne amedrontam-se, por sua vez, diante dos atritos humanos e se recolhem indevidamente na concepção que lhes é própria. Quantas pessoas ainda se afastam do trabalho pelo melindre? Ficam melindrosas, porque o orgulho ainda é maior do que a humildade. Então fala-se alguma coisa, se melindra. E quantos afastam de um trabalho do bem que vai ajudar a ela e que depois desencarna altamente comprometido por não cumprir aquilo que a própria pessoa havia assumido no mundo espiritual. Esquecem-se de que Jesus não esperou que os homens lhe atingissem as glórias magnificentes e que, ao invés, desceu até o plano dos homens para amar, ensinar e servir. E vejamos o que nós fizemos do Cristo nesses 2000 anos. Vejamos o que as religiões tradicionais que viveram e sobreviveram toda essa época fizeram do cristianismo. E, logicamente, aqui não cabe nenhuma crítica às religiões tradicionalistas, mesmo porque somos cientes que eram nós que estávamos por trás das religiões até ontem. Então, as cruzadas, as inquisições, a escravatura, era nós que estávamos por trás de tudo isso em nome da religião. Então, Jesus não esperou nós elevarmos o padrão vibratório para que ele pudesse vir até nós. Ele veio no momento em que nós ainda tínhamos a primitividade, aonde nós ainda éramos pessoas altamente primitivas. E digamos de passagem, se Jesus reencarnasse hoje, talvez nós não levaríamos mais a cruz, mas com certeza nós desprezaríamos os seus ensinamentos. Porque 2000 anos se passaram e nós ainda temos uma dificuldade enorme de seguir o seu caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
e ninguém vai ao Pai se não for pelo meu intermédio. E Teréfilo ainda diz para nós: não exigiu que as criaturas se fizessem imediatamente iguais a ele, mas fez-se como os homens, para ajudá-los na subida áspera. Teréfilo vai buscar na consciência humana, no psico do seio da humanidade, essa ideia exatamente de que ele não veio exigir nada de nós. Jesus não deixou uma obra escrita, mas Jesus vivenciou, com o seu exemplo e com o seu amor, para que nós pudéssemos compreender como deveríamos nos comportar diante da vida. Ele veio nos ajudar a compreender esse momento de nossa evolução. E Teréfilo vem nos fazer esse convite, sabedor que cada um de nós ainda temos o nosso passaporte, que é o passaporte que nós trazemos do mundo espiritual, porque todos nós somos estrangeiros. Todos nós reencarnamos em terras diferentes de acordo com a nossa necessidade. E ele vem fazer um convite para compreendermos que todos nós somos irmãos. Porque somos criados pelo mesmo Pai, que é Deus. E na sua infinita bondade nos dá uma condição espiritual de acordo com a nossa necessidade. Portanto, a evolução depende única e exclusivamente de cada um de nós. Continua Teréfilo a nos dizer: cesse para nós outros a concepção de que a terra é o vale tenebroso. Quantas pessoas ainda têm essa ideia de que a terra é um vale de sofrimento? Mas devemos sempre nos lembrar que a terra será sempre aquilo que nós projetarmos dela. Eu me lembro que quando Chico Xavier, numa entrevista que deu a um jornalista, que lhe perguntou: Chico, esse livro de Humberto de Campos, com o título Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, não é algo equivocado? Um país onde tem uma miséria extrema, um país onde tem milhares de jovens vendendo um corpo na prostituição, um país em que milhões de jovens se perdem pelas drogas, um país onde tem o maior índice de violência e de criminalidade. Não seria algo que seria contra esse título? E Chico deu uma resposta magnífica. Chico diz: o Brasil será o coração do mundo e a pátria do Evangelho, se cada um de nós fizermos a nossa parte no campo do bem. O que os Espíritos, na verdade, nos trouxeram foi uma proposta, em que essa proposta só será aceita se cada um de nós nos tornarmos cristãos. E quando falamos assim é interessante, porque muitos dizem: mas eu não sou cristão. Vamos ver a derivação da palavra cristão. É aquele que segue o Cristo. Portanto,
Nós poderíamos perguntar: nós fazemos o que Jesus faz? O que Jesus fez? Então, por isso, essa concepção muito importante, porque sabemos também que o mundo que vivemos é um mundo que se encontra no mundo de provas e de expiações. Somos nós que queremos um mundo melhor, queremos viver um mundo mais feliz. Mas o que nós estamos fazendo para ter um mundo melhor? Essa é uma pergunta que nós devemos levar para a nossa casa, para as nossas reflexões. É um mundo tenebroso porque nós ainda somos criaturas egoísticas, orgulhosas, porque nós ainda fazemos o mal para o outro, seja pela boca, ao falar injúria, ao fazer fofoca. Nós também contribuímos para o mundo tenebroso. Quando nós prejudicamos alguém, então nós temos que compreender que o mundo que nós vivemos é um mundo que está relacionado com o nosso padrão espiritual. E para sairmos desse padrão espiritual, é como se fosse uma televisão, onde nas nossas mãos temos um controle remoto. Então, quando eu não estou gostando daquela programação, eu mudo de canal, até eu achar um canal pela qual eu possa assistir e, ao mesmo tempo, ficar feliz. Destinado a quedas lamentáveis, e agasalhemos a certeza de que a esfera carnal é uma grande oficina de trabalho redentor. Isso quer nos dizer que a reencarnação não tem facilidade para ninguém. A reencarnação sempre foi um objeto difícil de entendimento. Sempre foi um objeto difícil de entendimento. Preparemo-nos para a cooperação eficiente indispensável. Preparemo-nos. E o que é preparar? É conhecer a verdade. Mas não vai, ou não vamos, melhor dizer, conseguir a evolução se nós não dedicarmos ao estudo. Porque aqueles que imaginam que os espíritos vão nos dizer tudo, que eu indo uma vez por semana no centro espírita e ouvir uma palestra é o suficiente para que eu possa encontrar no meu arquivo mental uma ideia, é um equívoco. Eu me lembro que um pouco mais de 30 anos atrás, nós estávamos à casa de Chico Xavier com um grupo de Itatiba. Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer Chico Xavier. Um dos nossos companheiros pergunta a Chico Xavier sobre as obras de André Luiz, porque André Luiz fala sobre o arquivo mental. E o Chico, naquela altura, contou uma coisa muito interessante, que a média reencarnatória é de 150 a 200 anos. Ou seja, tem pessoas que reencarnam com algumas horas, com alguns dias, com alguns anos, mas tem pessoas que reencarnam com alguns séculos, de acordo com o seu comprometimento espiritual da sua última existência. E naquele momento a doutrina espírita tinha 130 anos. E quando Chico disse isso, o Chico começou a explicar essa questão e disse que se nós temos uma doutrina
com 130 anos, naquela oportunidade, porque hoje e esse ano está completando 160 anos, nós vamos entender que a grande maioria de nós que aqui estamos não temos o chamado arquivo mental. Então Chico dizia, se nós pegarmos um livro, por exemplo, dos muçulmanos, se nós pegarmos o Alcorão, e nós lermos o Alcorão, nós vamos dizer, que interessante, parece que eu já conheço essa obra. Se nós pegarmos os livros, por exemplo, dos Brahmas, é a mesma coisa. Se nós pegarmos os livros do judaísmo, é a mesma coisa. Do Velho Testamento, é a mesma coisa, por Moisés. Se nós pegarmos o budismo, é a mesma coisa. Se pegarmos os livros das igrejas, seja o cristianismo nascedouro, ou seja, as igrejas reformadas, é a mesma coisa. Nós vamos ter uma impressão de que nós já conhecemos. Mas por que nós temos tanta dificuldade de compreender o Espiritismo? Porque o Espiritismo é uma doutrina nova. Apesar de trazer tudo o que Jesus havia nos ensinado, houve a necessidade dela ser trazida por um professor, um pedagogo de excelência, que houve a necessidade de criar algumas palavras, para podermos dar um sentido diferente daquilo que nós já conhecíamos. Então, por isso que muitas pessoas leem um livro e dizem assim, Sérgio, eu não entendi nada. Eu digo, não tem problema, continua lendo. Porque é agora que nós estamos formando o arquivo mental da doutrina espírita. É diferente de alguns jovens e de algumas crianças que já percebemos que têm esse arquivo mental. É diferente. Então, por isso, como é que nós vamos criar o arquivo mental? Estudando, lendo, nos aperfeiçoando. Ah, mas eu não gosto de ler. Precisamos ler. Ah, mas eu não sei ler. Pede para alguém ler 15 minutos para você por dia. E você vai perceber que ao longo do ano, você vai ler um livro, 2 livros, e vai chegar um momento, você vai pegar gosto pela literatura. Então a obra espírita não é tão fácil de se compreender. Talvez nós vamos precisar umas 2, 3 reencarnações para entender a complexidade que ela nos traz no campo da reforma íntima, do trabalho do bem. Então é esse o convite que Telésforo fala para os nossos irmãos. Veja, e agasalhemos a certeza de que a esfera carnal é uma grande oficina de trabalho redentor. Nós estamos cansados de sermos convidados para trabalharmos no sentido do bem. Isso vai depender de nós. Mas o que tem acontecido? Não podemos. Estamos sempre ocupados, o mundo nos oferece muito mais atrativos. Viemos ao centro, geralmente, quando a coisa aperta. Se nós estamos mais ou menos, nós esquecemos do trabalho. A grande maioria é assim. Preparemo-nos para a cooperação eficiente e indispensável. Fiz questão de ler essas 2 frases novamente, para nós nos conscientizarmos da importância da espiritualidade em nossos meios. Esqueçamos os erros do passado e lembremos-nos de nossas obrigações fundamentais. Não tem como. É as nossas obrigações fundamentais
que vai permitir que nós possamos entender essa condição. Que resultado atingimos? Grandes massas batem as fontes do Espiritismo Sagrado, tão só no propósito de lhes mancharem as águas. Quantos vêm à porta da casa espírita apenas por curiosidade? Não são procuradores do reino de Deus os que lhe forçam, desse modo, as portas, e sim caçadores dos interesses pessoais. Ou seja, vêm para resolver os seus problemas. E quantos não são atendidos nas suas necessidades, saem da casa espírita falando mal. Ah, o Espiritismo não atendeu-me. Por que não te atendeu? Porque a pessoa estava apenas buscando os seus interesses. E é interessante que quando eu estudo a obra do Cristo, ele sempre diz assim: façais aos outros o que gostaria que os outros vos fizessem. O convite é sempre na primeira pessoa. Começa você a fazer alguma coisa. E você vai ver que as coisas vão funcionar. Mas não, a gente está sempre à busca de querer resolver os nossos problemas. E é aí que as coisas muitas vezes se complicam. Olha que interessante Teréfilo falar. São os sequiosos da facilidade. E às vezes a pessoa vem no centro e até diz assim: olha, se precisar, eu pago alguma coisa. Eu contribuo com alguma coisa, mas eu preciso resolver o meu problema. Os amigos do menor esforço. Às vezes lá no Brasil tem umas coisas interessantes, às vezes eu estou assim na quarta-feira, que é o nosso trabalho, o trabalho mais longo que nós temos na casa, que é o trabalho mediúnico, mas antes tem o atendimento fraterno, o evangelho. E é uma coisa interessante que às vezes eu estou no supermercado, ou estou no banco, ou em algum lugar, alguém me encontra e diz assim: Sérgio, hoje tem centro, não tem? Tem. Você não faz um favor para mim? Faço. Você não coloca o meu nome no livro de prece? Eu digo assim: não é mais fácil você ir no centro para nós orarmos juntos? Ah, hoje eu não posso. Ah, mas você não pode por quê? Ah, porque hoje vai ter um jogo de futebol do meu time. E vai um grupo de pessoas na minha casa, nós vamos fazer um churrasco. Eu falei: que beleza, vai ter também cervejinha. Ah, vai ter. Ô infeliz, e eu vou rezar por você no centro? É porque nós trazemos isso das religiões. A gente paga e acha que isso é o suficiente. Eu digo: olha, na semana que vem, se não tiver jogo do teu time, vai no centro e nós vamos orar junto. Não são essas pessoas? Não é? As pessoas, os amigos do menor esforço, os preguiçosos e delinquentes de todas as situações. Livro da década de 40. Parece que esse livro foi escrito hoje, nesse ano. E nós percebemos que ainda continuamos os mesmos, com os nossos vícios, com o homem velho, ainda pelo orgulho, pelo egoísmo. É muito interessante nós percebemos toda essa condição. Que desejam ouvir os espíritos desencarnados, receosos da acusação que lhes dirige a própria consciência. Ouvir os espíritos é muito bom. Às vezes até nos ajuda. Mas tem pessoas que vão em determinados trabalhos, aonde tem nos médiuns aqueles espíritos que vêm resolver nosso problema. Então a gente pergunta para o espírito: olha, eu vou ganhar na loteria? O espírito é capaz até de dar os números para nós. Se a gente vai ganhar, não sabemos. Mas eles são capazes de nos dar. Ah, mas eu vou ter um amor? Ah, você vai ter um amor.
você aqui paga alguma coisa para o médico, vamos fazer um trabalho aqui e as coisas vão acontecer. Como se o mundo fosse essa irresponsabilidade. Como se o mundo fosse essa brincadeira. Como se as coisas de Deus fosse essa história toda que nós vemos de desrespeito para com o alto. Então é hora da gente começar a pensar um pouco mais como adultos, a crescermos um pouco mais no campo espiritual, se é que nós queremos chegar bem no mundo espiritual, ou se queremos ficar desse mesmo jeito que nós estamos aqui. Receosos da acusação que eles dirigem à própria consciência. Olha, repetimos essa frase porque é de suma importância. O fel da dúvida invade o bálsamo da fé, nos corações bem intencionados, a sede da proteção indevida, azorraga os seguidores da ociosidade, a ignorância, a maldade, entregam-se às manifestações inferiores da magia negra. Não é? Então nós ainda somos muito mais propensos às ideias do mal, que antigamente se chamava da magia negra, do que mesmo do esforço, do burilamento que cada um de nós somos convocados para a nossa vida. E é por isso que nós encerramos com essa última colocação de Teréfilo, que é muito interessante. Aqui estamos todos os companheiros da comunicação, endividados com o mundo. Aqui ninguém é vítima. Primeiramente, nós temos que tirar a ideia de vítima. Ai, como eu sofro. Ai, como Deus esqueceu de mim. Não. Nós somos exatamente essas criaturas endividadas, mas esperançosas de êxito em nossa tarefa permanente. Levantemos o olhar. O Senhor renova diariamente nossas benditas oportunidades de trabalho, mas para atingirmos os resultados precisos, é imprescindível sejamos seguidores da renunciação ao inferior, ou seja, abandonar as coisas que o mundo nos oferece, que tem atrapalhado o nosso coração. Nenhum de nós, dos que aqui nos encontramos, está livre do ciclo de reencarnações na crosta. Todos, portanto, somos sequiosos da vida eterna. Não olvidemos desse modo o Calvário de nosso Senhor, convictos de que toda saída dos planos mais baixos devem ser uma subida para a esfera superior. E ninguém espera subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrima. Sem suor, sem lágrima e sem esforço, ninguém há de atingir. Queridos irmãos, que essa mensagem possa trazer para todos nós a esperança, a ideia de que chegaremos no mundo espiritual de acordo com o nosso trabalho, com o nosso esforço e com a nossa dedicação. E antes de rogarmos a Jesus para o nosso encerramento, relembramos, e estamos falando isso em todas as casas, a pedido dos amigos espirituais. Nós trouxemos os livros, e os livros que nos acompanham é exatamente para comprarmos os apetrechos da pomada que será usada no ano que vem, para diminuir o custo da pomada e que ela possa ficar mais barato para ser distribuído para as casas. Tenho explicado que as minhas viagens faço questão de cobrir eu e a minha esposa, vindo 2 vezes para Portugal, sem pedir auxílio para ninguém. E o amigo espiritual pediu para que nós falássemos sobre isso. Em todas as casas espíritas que eu tenho ido em Portugal, eu faço questão de explicar que os livros não é para as minhas passagens aéreas e muito menos para as minhas estadias e viagens. Isso é um esforço que eu faço com a minha companheira e é a contribuição que eu dou para o movimento espírita de Portugal. Então, depois, no final, se alguém quiser dar uma olhada nos livros, lembrando sempre que os livros é para ajudar a custear os custos da pomada, para não ficar tão pesado
para as casas que nos abrigam. Muita paz, que Jesus nos abençoe e nos auxilie hoje e todo sempre.